Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer um projeto que, sinceramente, quando eu soube pela primeira vez, me deu arrepio. Um projeto que usa tecnologia para proteger vidas. E para falar sobre ele, eu tô aqui com o João Paulo, que é o criador do Kira Score. JP, bora contar essa história? Bora, Carol! O Kirasi Score é um aplicativo móvel que foi pensado para uma coisa muito específica: coletar e guardar evidências de forma segura quando a pessoa está em situação de risco. A gente está falando de violência doméstica, de coação, situações onde gravar uma prova pode ser tão perigoso quanto o próprio crime. E quando a gente fala em risco, JP, a gente não tá exagerando, né? Os números são assustadores. Infelizmente, não. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o Brasil registra uma média de 4 feminicídios por dia. 4. E sabe o que é mais revoltante? 13% dessas vítimas já tinham medidas protetivas quando foram assassinadas. Ou seja, a lei sozinha não está conseguindo proteger. E aí entra um problema prático enorme, né? A questão da prova. Exatamente. O agressor destrói o celular da vítima. Se ela tenta gravar alguma coisa e ele percebe, a situação piora. A gente descobriu na pesquisa que a vítima tem, em média, menos de 5 segundos para pedir ajuda. 5 segundos. Então a pergunta que guiou todo o projeto foi: como proteger evidências quando o próprio ato de gravar pode custar uma vida? Tá, mas JP, uma coisa que eu fiquei pensando: gravar alguém sem a pessoa saber. Isso é legal? Ótima pergunta, Carol. E é um ponto fundamental. O Supremo Tribunal Federal, no tema 237, já decidiu que a gravação ambiental feita por um dos envolvidos na conversa é lícita, desde que seja para fins de autodefesa. Ou seja, a vítima pode gravar. Ela está se protegendo. E essas gravações servem como prova mesmo? Servem. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, permite que esses registros sejam usados como prova material em inquéritos policiais e processos judiciais. Então, o projeto não está no campo da ilegalidade. Muito pelo contrário. Ele dá ferramentas para que a lei funcione de verdade, preservando aquilo que muitas vezes é destruído antes de chegar à delegacia. Então me explica, o que é o Kira Score na prática? Como funciona? O Kira é um ecossistema. São dois aplicativos que trabalham juntos. O primeiro é o Kira Score, que fica no celular da vítima. Ele é o emissor. E o mais importante, ele é completamente camuflado. Parece um aplicativo de sistema, daqueles de diagnóstico de bateria. Ninguém olha e pensa, isso aqui é um app de gravação. Então, se o agressor pegar o celular, ele não vai saber que existe, certo? Isso mesmo. Esse é o objetivo. E o que ele faz por baixo dos panos é poderoso. Grava áudio de forma oculta, envia automaticamente para a nuvem e tem um protocolo de autodestruição de dados caso alguém tente forçar o acesso. E do outro lado, tem o segundo aplicativo, o Kira Guardian. Esse fica instalado no celular dos contatos de confiança da vítima, os familiares, amigos. Ele funciona como receptor. Fica em escuta contínua, esperando um alerta, e quando chega, dispara um som que passa por cima até do modo silencioso. E como você chegou nessa solução? Qual foi o caminho? A gente usou o Design Thinking, que é uma metodologia focada no ser humano. E no nosso caso, focada na vítima. Foram 3 etapas. A primeira foi ouvir. A gente criou formulários anônimos e distribuiu em grupos de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. As respostas foram muito reveladoras. O que vocês ouviram de mais marcante? O medo. O medo de pegar o celular na frente do agressor. O medo de tentar gravar e ele perceber. E o relato de que o celular é frequentemente o primeiro objeto destruído. Isso mudou completamente a direção do projeto. A gente entendeu que a furtividade era mais importante do que qualquer interface bonita. E depois de ouvir, A segunda etapa foi criar. A gente projetou a arquitetura dos dois apps, usando React Native no front-end e Node.js, esse com PostgreSQL no back-end. E a terceira etapa foi testar. Simulamos cenários de baixa conectividade, medimos o consumo de bateria, otimizamos a frequência do GPS, tudo em ambiente controlado. agora eu quero entender essa parte da camuflagem, porque eu acho genial.
Como é que a pessoa abre o app de verdade? Então, quando você abre o Kira Score, a primeira coisa que aparece é uma tela falsa. Ela simula um uso de memória RAM de 78% e depois exibe um erro. Kira.sys parou de responder. Qualquer pessoa que veja isso vai pensar que o app está com problema e vai fechar. Ah, entendi. Então você usou a engenharia social reversa. Você engana o agressor. É exatamente isso. Mas se a pessoa certa, a dona do celular, pressionar esse texto de erro por 2 segundos, um long press, aí sim abre a tela de autenticação de verdade. É um gatilho invisível. Não tem botão, não tem indicação visual. Só quem sabe consegue entrar. Depois disso, ela digita o PIN real e acessa o sistema completo. O agressor vê um app quebrado e a vítima vê sua linha de defesa. Mas JP, e se o agressor forçar a vítima a abrir o app? Tipo, coagir ela a mostrar o que tem no celular? Eu pensei nisso também e desenvolvi 2 protocolos para esse cenário. O primeiro é o wipe de segurança. Se alguém tentar adivinhar o PIN e errar 3 vezes seguidas, o sistema apaga definitivamente todas as evidências do aparelho. Deleção total. Isso protege a vítima caso o agressor pegue o celular e tente forçar o acesso. Mas assim você perdeu todas as provas, certo? Não. Aí entra outro ponto, vou explicar. Antes da exclusão completa, ela é enviada para a nuvem. O wipe só apaga o que está no celular. O backup na nuvem continua intacto e seguro. E tem o segundo protocolo, que é o PIN de coação, o chamado Duress PIN. Se a vítima for obrigada a abrir o app na frente do agressor, ela digita uma senha falsa, que foi cadastrada previamente. E quer saber o que acontece? O app simula um crash. Fecha como se tivesse dado um erro fatal. E onde ficam guardadas essas evidências dentro do app? No cofre de evidências. É um repositório isolado dentro do aplicativo. Os arquivos ficam em um diretório privado, usando o conceito de sandboxing. Isso significa que eles não aparecem na galeria do celular, não aparecem em buscas de arquivo. Estão completamente invisíveis para o sistema operacional de forma superficial. Entendi, porém surgiu outra dúvida. E como funciona a gravação em si? Quando o gatilho é acionado, a gravação começa em menos de 2 segundos, e o áudio não é gravado em um arquivo contínuo. Ele é fragmentado em pedaços de 10 segundos. Cada fragmento é enviado automaticamente para a nuvem assim que é gerado. As provas já estão salvas. E cada arquivo tem um timestamp automático baseado em Epoch Time, o que garante a validade forense. Ninguém mexeu, ninguém editou. O sistema registra exatamente quando aquilo foi gravado. E o SOS? Como a vítima pede socorro sem mexer na tela? Esse foi um dos maiores desafios e um dos resultados que mais me orgulham. O sistema de SOS é acionado por uma combinação dos botões físicos de volume do celular. Não precisa desbloquear a tela, não precisa abrir nenhum app. A pessoa pode fazer isso com o celular no bolso. Isso é impressionante. E o que acontece quando ela aciona? São 4 etapas automáticas. Primeiro, o gatilho físico é reconhecido. Segundo, a gravação de áudio começa imediatamente, em menos de 2 segundos. Terceiro, o sistema envia um e-mail automático com a localização em tempo real para todos os contatos de emergência cadastrados. E quarto, tudo é armazenado na nuvem de forma criptografada. E por que e-mail e não SMS ou WhatsApp? Porque o envio por e-mail acontece por uma API em segundo plano. Nada abre na tela do celular. Se a gente usasse SMS ou WhatsApp, o aplicativo abriria visivelmente e o agressor perceberia na hora. A discrição total é o que mantém a vítima segura. Agora vamos falar do outro lado. O Kira Guardian, o app da rede de apoio. Como ele funciona? O Guardian é instalado nos celulares das pessoas de confiança da vítima. Pode ser uma mãe, uma irmã, uma amiga, qualquer pessoa que a vítima escolha. E ele fica rodando em modo de escuta contínua. Na tela, aparece uma mensagem simples. Antena ligada, aguardando alertas. E quando o alerta chega? O celular do socorrista dispara um alerta sonoro crítico que sobrepõe o modo silencioso. Não importa se o celular está no silencioso, se a pessoa está dormindo, o som vai tocar. E junto com o alerta, chegam as coordenadas de GPS da vítima em tempo real. E por que um app separado? Por que não colocar tudo junto? Por segurança.
Se fosse tudo no mesmo app e o agressor olhasse o celular da vítima, ele veria funções de monitoramento, funções de recepção de alerta. Separando em dois apps, o celular da vítima só tem o app camuflado. O agressor nunca descobre que existe uma rede de apoio ativa do outro lado. Para quem é da área técnica e está assistindo, conta rapidinho as tecnologias que você usou. Sim, vamos lá para a parte mais interessante. O front-end dos dois aplicativos foi feito em React Native, focado em Android. O back-end roda em Node.js, esse com Express, recebendo requisições de áudio no formato multiparte. O banco de dados é PostgreSQL, com armazenamento criptografado. A comunicação em tempo real usa WebSockets e Push Notifications para garantir que os alertas cheguem instantaneamente. E toda a estrutura de segurança local usa sandboxing e os protocolos de wipe que a gente já explicou. Olha, é impressionante, uma stack robusta e com um ótimo propósito. E o que vem pela frente? O projeto para por aqui? De jeito nenhum, Carol. A gente tem 3 frentes principais. A primeira é integrar inteligência artificial para a detecção automática de perigo. Imagina o app analisando o áudio em tempo real e identificando gritos, tons ameaçadores, sons de agressão, sem a vítima precisar acionar nada. Entendi. Então quer que o app perceba o perigo sozinho isso? Esse é o objetivo. A segunda frente é a sincronização total em nuvem com criptografia ponta a ponta. Mesmo com o aparelho destruído, as evidências estariam acessíveis para autoridades judiciais, de forma segura e verificável. E a terceira frente é a expansão da rede de apoio. Integrar o sistema com delegacias, ONGs e centros de atendimento à mulher. Que o alerta não chegue só para a família, mas também para quem pode agir institucionalmente. De um projeto acadêmico para uma política pública de proteção. Esse é o sonho. JP, para fechar, o que você quer que as pessoas levem dessa apresentação? Eu quero que as pessoas entendam que tecnologia não é só sobre código, não é só sobre performance ou algoritmo. Tecnologia pode ser sobre salvar uma vida. O Kiracy Score nasceu de uma pergunta simples. E se a gente pudesse dar à vítima uma ferramenta que o agressor não consegue ver, não consegue destruir e não consegue impedir? Tecnologia que protege. Evidências que libertam. Muito obrigada, JP. E obrigada a todos que assistiram. Esse projeto mostra que a engenharia pode sim ser um instrumento de justiça e de defesa da vida. Ficamos à disposição para perguntas.